Sexta mudança, jogo de luzes em eventos. O funcionário não permitia jogo de luzes. Inclusive, fizeram aí um jogo de luzes e coisas bonitas artificialmente nesse último evento da Fundação Reviver para o lado de fora da IPDA. Sétima, os eventos que eu diria até pagãos, como cantata de Natal, fazendo evento de Páscoa, fazendo conto de casais, para contar algumas coisas lá. Podemos pregar para o mundo inteiro? ¿Cómo podemos predicar para el mundo entero? A través dos meios de comunicações. Los medios de comunicaciones. Lícitos. Não usando a pornografia. No usando pornografía. Por que, irmão, nós não usamos a imagem? Porque, hermano, no usamos la imagen. Da internet. De la internet. Os outros irmãos vêm eu pregando aqui para outros países. Los otros hermanos ven predicando para otros países. A imagem dela, o que interessa é o som. Lo que interesa é o sonido. Para nós ver. Para o evangelho evangelizando o mundo inteiro. Então essa é a sétima que eu disse. A oitava mudança, removida da frequência na igreja, que era um cartãozinho que você recebia e recebia o carimbo fiel. Sim, eu peguei bem essa época. Culto de doutrina, fiel. Ia comparecer no mínimo de 3 a 4 vezes um culto de doutrina, sendo que geralmente era um dia na semana, então daria 4 ou 5 vezes, dava para carimbar o fiel, e tinha que comparecer no mínimo 3 vezes. Também tinha com relação a comparecimento e reunião de obreiros ministerial, que também tinha esse carimbo, comparecer no mínimo 3 vezes para os membros e 4 vezes para os obreiros na igreja, para os membros para tomar a Santa Ceia, tinha que comparecer no mínimo 3 vezes, e para os obreiros 4 vezes para poder pregar. Isso tudo foi tirado. Mudança. Mais pedir aos membros que carimbem as suas credenciais de membros na Santa Ceia. Não é necessário carimbo nos cultos de doutrina. E tampouco uma pessoa que está fora da igreja e que precisa entrar em comunhão, ela não precisa estar 4 vezes na semana dentro de um culto. Que adianta nós criarmos crentes religiosos? Eu vi muita gente fazer isso. Olha aqui minha credencial, irmã Débora. Não falta um carimbo. Como se isso mostrasse que ela é fiel. A idade para batismo. Mas eu escutei a Léa dizendo que ia mudar a idade de batismo, que o outro era 18 anos, passar para 16. Porque já na IPDA, num tempo aí, na década de 80, era com 16. A própria Léa, se eu não me equivoco, um dos filhos missionários se batizaram com 16 anos. Depois mudado para 18. A própria gravadora que foi mudada era a Voz da Libertação, agora é MC Music. E está aí em várias... 16 anos mudou a cláusula Rosário, então, está confirmando o que eu disse. O missionário, uma vez, o Lorival subiu em cima do púlpito lá e estava apresentando os cantores da MC Music, e ele repreendeu, dizendo que a gravadora não ia mudar, e até humilhou o Lorival, aquele culto, eu me recordo. Eu não estava lá em São Paulo, mas eu escutei na Voz da Libertação, no programa. Eu creio que boa parte que ela falou seja de Deus. Agora vamos ver. Ela falou bastante coisas fortes com relação a Débora estar com pombagira, com relação ao Lorival, se não se converter, descer a sepultura, sem salvação. Eu não duvido nada, se é de Deus, e vai se cumprir. Agora, um detalhe que ela falou, e é verdade, o diabo ele não manda corrigir ninguém, é só Deus que manda. Tanto é verdade que a Bíblia diz, Deus repreende e castiga todos aqueles que ele ama. É a prova de Deus que ele ama todos nós, inclusive o ímpio, não quer que eles percam. Agora, eu penso o seguinte, dificilmente, a não ser que caiu um temor muito grande sobre eles, eles vão mudar do que eles estão fazendo, dificilmente. Até porque eles não dão tão bola para o mundo espiritual. A questão deles é clara, essa é a minha opinião e eu não mudo. Que eles estão abrindo as portas para trazer pessoas, porque fica liberado na questão de uso e costumes, traz pessoas, traz dízimo, pronto, eles conseguem manter o patrimônio que eles têm, e o salário que eles têm, e a regalia que eles têm, e pronto. É isso, nada mais. E também eles não gostam daquela doutrina, não gostavam desde a época do missionário. Eu não sei porque que o missionário também fez vista grossa, porque ele via, será que ele não via?
que a filha não seguia muito o que ele falava, ou talvez a Ireni buzinava no ouvido dele e dizia, querido, deixa, ele vai fazer a obra e tal. Talvez foi isso. E aí teve o erro do próprio missionário, passar a mãozinha na cabecinha dos filhinhos para não falar o erro deles, ou principalmente punir. Por que adianta eu estar aqui pregando e eu tenho meu filho dentro da igreja em pecado e eu não repreendo ele? Que autoridade que eu tenho? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a gente tem que dar primeiro o exemplo em casa, para depois com os de fora. A Bíblia fala sobre os presbíteros, que eles têm que dar um bom testemunho em casa para que os de fora não venham falar. E o missionário, querendo ou não, ele deu motivos para os de fora, que seriam de fora da sua família, os de fora da instituição, falarem. Que hipocrisia é essa? Ele prega contra pintar cabelo, mas a filha pinta? Eu estou falando de questão doutrinária, repito, não é com relação à vida pessoal dela, que o que ela quiser fazer, ela faça. Isso aqui não é contenda também? Isso é verdade sendo falado. Ele pregava contra bateria, por exemplo, e eles usavam bateria. Ele pregava contra adultério, o Davi já estava praticamente em adultério. Davi filho. Ele pregava contra alisar o cabelo, elas alisavam o cabelo. Ele pregava contra usar maquiagem, elas usavam maquiagem. Ele pregava contra salto alto, elas, melhor dizendo, usavam salto alto. Isso tudo na época dele. Eu tive 3 vezes no tempo da glória de Deus, eu vi tudo. Então, uma hipocrisia, só para os membros pequenos. Aí o Lorival disse para mim, e eu não esqueço disso, é uma verdade, o povo do interior é um povo mesquinho. Porque eu falei pessoalmente para o Lorival, quando ele esteve numa cidade aqui, em Santa Catarina, e foi com relação, inclusive, à bateria na época. Ele não deve lembrar mais disso, né? Ou se lembra, diz que não lembra, para dizer que é mentira, mas Deus sabe que é verdade, que eu não estou mentindo aqui. Ele disse que o povo do interior é um povo mesquinho. O que quer dizer com isso? É que o povo do interior são pessoas sem cultura. Em outras palavras, é isso. Pessoas que... Enfim, eu não vou... Deu para captar mais ou menos o que quis dizer, fazendo acepção de pessoas e tal. Agora, é o que eu acho. Se ele pensa que ele tem direito de pensar o que ele pensa, de modernizar a igreja, de pensar... Mas por que ele não abre o ministério para ele? Aí acaba o problema. Porque eles não precisam mais viver de obra. O Lorival nem pastor é mais, é empresário. Na nota de notificação que veio para mim, está ali ele como empresário, não é como pastor. Tá aí a mensagem dela, não vou me estender, o que eu falei. Eu entendo que algumas coisas na Deus é Amor teria que mudar. Algumas, não todas. Por exemplo, já o que a própria pastora faz, já é uma mudança. Porque na Deus é Amor não se aceita o termo pastora. E ela criou uma denominação e ela é intitulada de pastora, a Nadir. É um exemplo. Na Bíblia a gente nem encontra pastora, é verdade. É uma coisa bem complexa. Eu já falei aqui, não vou repetir, não gosto de repetir assunto. Outra coisa, eu não estou aqui no meu canal só para falar de Deus de amor. Eu falo de todas as doutrinas, principalmente, e praticamente já falei de todas as instituições conhecidas aqui no canal. E o porquê que eu trouxe essa revelação da irmã? Para provar aqui para todos que eu não sou perseguidor de instituição religiosa alguma, e tem um monte falando, eu não falo em nome de Deus, eu comento. E ela está falando em nome de Deus. E eu creio que ela não vai tirar o vídeo. Como teve um aí que falou do Lorival, depois deu até treta aqui no meu canal, falou do Lorival, dizendo que era revelação de Deus, aí ficou com medo de ser processado, de ter o vídeo removido e censurado do seu canal, e ele pegou e tirou o vídeo. Eu achei aquilo ali de uma covardia. Porque o que a gente fala, a gente assume. O que eu estou fazendo aqui é comentário sobre doutrina. E outra, o que ela falou em nome de Deus. Vocês não creem em Deus? E como ela disse, eu não estou cuspindo no prato que eu comi, porque na realidade eu nem aceitei a Jesus dentro da própria igreja. Só fui congregar depois. Eu aceitei a Jesus na rua. E eu não tenho nada contra essa instituição. O que eu comento é doutrina, mas não adianta a gente reprisar isso aqui, porque sempre tem um abobado que diz que não é que você está perseguindo aquela coisa toda.
Então, se eu estou perseguindo, a cara da pastora está perseguindo. Isso não é perseguição. Vocês estão perseguindo aqueles que falam a verdade. Assim como chamavam Elias do perturbador de Israel, vocês estão chamando aqueles que estão falando um truísmo. O que é truísmo? Uma obviedade, algo verdadeiro, algo que é patente, visível, de perturbador. Vocês invertem a lógica das coisas. Vocês chamam bem de mal e mal de bem. E eu digo que eu não estou dizendo que ela está errada ou que é mais grave, eu estou dizendo que pode ser verdade. Eu creio que seja. E que talvez se eles não fizerem o que ela recomendou, vai sobrar para eles, né? A não ser que seja mentira, seja da carne. Porque uma coisa é você mudar o que está errado, outra coisa é você mudar demais para liberar geral. A irmã falou a opinião dela, deu ali a revelação e tal. Agora, o que eu penso também é o seguinte, que não é necessariamente a culpa do Lorival e da Débora, porque teve o aval do missionário. Porque se o missionário, quando visse que estava tudo errado, dissesse o seguinte, não, pera lá, Débora, você vai ser punida, Lorival, você vai ser punido, mas ele não puniu. Eu me recordo uma vez, e é para encerrar agora, talvez se eu encontrar esse áudio eu até coloco no canal, mas eu não posso prometer nada, porque eu tenho vários áudios missionários, mas é muita coisa para mim analisar. Eu me recordo que uma vez ele disse o seguinte, irmãos, pare de perseguir a minha filha aí, ó. Tem gente que mandando fax, e-mail, é o diabo se levantando contra a minha filha, porque Deus adotou ela com os dons para ela cuidar da obra. Ela tem tanta sabedoria para cuidar da obra, passando um pano para ela, defendendo ela. E por aí foi. Misturou o pessoal com o espiritual, não pode. A gente entendia que ele tinha um amor pela filha ou pelos filhos, que qualquer um pai tem. Mas só que ali trata-se de algo espiritual. Não é algo amoroso pessoal. Se é para tratar dessa forma, tratado em casa. Enfim, é a minha opinião. Outra coisa, eu já sou um pouco anárquico no sentido de pensar. Essa revelação, se Deus não agir mesmo, pouco vai adiantar, porque eles não vão se arrepender. Segundo ponto, eles são uma empresa, trabalham como empresa, não se importam com as pessoas, se sai ou não sai da igreja. Eles querem uma maneira de cativar o povo novo, que é o povo que eles podem realmente lucrar em cima e que pode realmente ajudar a perpetuar a instituição, o império que eles criaram na terra até a hora que Jesus vir. É isso, mais nada. Não se engane. E por isso que a gente tem que ter o seguinte pensamento. A igreja somos nós, não se apegar à placa de igreja, a pastor, a nada disso. Orar, se for possível, pedir misericórdia ao Senhor, porque é Ele que decide. É Ele que vai nos salvar, não é ninguém. Não é ninguém da terra, ninguém, nem dos céus que nós vimos. Ou seja, estrela, sol, anjo, nada disso. Eu não vou falar mais, já está mais do que falar tudo. Abraço, Deus abençoe.